Olá, crianças! Tudo bom? Papai, mamãe, titios, todo mundo! Que saudade que a Tivete estava de partilhar com vocês. Ficamos uns diazinhos sem gravar, mas agora retornando para continuar o nosso quadro Na Minha Igreja Tem. E solta a intro! Para começar, nós vamos chamar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jamais devemos esquecer de convidar a Mamãe do Céu. Jesus nos confia a levar ela conosco para onde nós formos. Então nós vamos rezar a Ave Maria, pedindo sempre a intercessão de Mamãe do Céu, nos consagrando ao seu lindo coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria é Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Também nós iremos convidar o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Devemos convidar ele na própria oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós iremos partilhar sobre a missa, como a Tivete já disse lá no início, a importância da missa na vida do cristão. A importância da missa na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, de nós estarmos levando eles a vivenciar a Santa Missa. Mas, para viver a verdadeira missa, nós precisamos conhecer. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir os vídeos hoje em 4 etapas. Primeiro, nós vamos partilhar sobre os ritos, sobre os ritos iniciais. E depois nós vamos aí dividindo os vídeos e partilhando com vocês com bastante paciência para que vocês possam estar entendendo e vivendo melhor. Então, antes de nós entrarmos nos ritos, nós precisamos primeiro entender o que é a missa, a importância da missa e a sua origem, vamos dizer assim. A missa também pode ser chamada de Eucaristia, ou seja, ação de graças. E a partir da passagem do servo Abraão, podemos ter uma noção de que é uma oração eucarística, ou ação de graças. Pois bem, essa atitude de ação de graças recebe o nome de Berakam, em hebraico, que traduzindo-se para o grego, originou-se 3 outras palavras. Euloquia, que traduz-se por bem dizer, Eucaristia, que significa gratidão pelo dom recebido de graça, e exomologia, que significa reconhecimento ou confissão. Diante da riqueza desses significados, podemos nos perguntar: quem dá a graça a quem? Ou melhor dizendo, quem dá os dons? Quem dá a bênção a quem? Diante dessa pergunta, podemos perceber que Deus dá graça a si mesmo, uma vez que, sendo uma comunidade perfeita, o Pai ama o Filho e dá por ele, e o Filho também se dá pelo Pai. E deste amor surge o Espírito Santo. Por sua vez, Deus dá graça ao homem, uma vez que não se poupou nem de se dar a si mesmo por nós. A missa é sacrifício. Sacrifício é uma palavra que possui a mesma raiz grega da palavra sacerdócio, que do latim temos sacerdos, o dom sagrado. O dom sagrado do homem é a vida, pois esta vem de Deus. Por natureza, o homem é um sacerdote. Perdeu essa condição por causa do pecado. Lá no início, vocês sabem, Lá no início, quando Adão e Eva pecam, que Eva come o fruto do jardim, que Papai do Céu falou para não comer, então ali nós perdemos o direito de filhos de Deus. Então, com isso, nós quebramos essa aliança com Deus. Então, o homem, ele perde esse dom. O homem torna sua vida sagrada quando reconhece
que esta é dom de Deus. Jesus Cristo faz justamente isso. Na condição de homem, reconhece-se como criatura e se entrega totalmente ao Pai, não poupando nem sua própria vida. Jesus, neste momento, está representando toda a humanidade. Através de sua morte na cruz, dá a chance aos homens e às mulheres de novamente orientarem sua vida ao Pai, assumindo assim sua condição de sacerdotes e sacerdotisas. Com isso, queremos tirar aquela visão negativa de que sacrifício é algo que representa a morte e a dor. Estas coisas são necessárias dentro do mistério da salvação, pois só assim o homem pode reconhecer sua fraqueza e sua condição de criatura. Ritos iniciais. Introdução geral ao missal número 24. Os ritos iniciais, ou as partes que procedem à liturgia da palavra, isto é, cântico de entrada, saudação, ato penitencial, o glória, a oração da coleta, tem um caráter exórdio, introdução e preparação. Estes ritos têm por finalidade fazer com que os fiéis, reunidos-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Lá no comentário, que ele é o início da celebração, que faz parte do rito inicial, antes um pouquinho da procissão de entrada, tem uma pessoa que ela vai ler o comentário. E lá ela vai falar assim, quando é de noite, ela fala, irmãos e irmãs, boa noite. E de manhã, irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. E ali ela lê o que nós iremos partilhar naquele dia, o tema propício para aquela celebração. O canto de entrada é quando o padre, junto com o corpo litúrgico, ele adentra o corredor, que é chamada procissão de entrada. O povo todo está reunido na igreja para poder celebrar a missa naquele momento. Todos se levantam então para poder fazer e seguir junto com o Ministério de Música que está cantando o hino de entrada. Na procissão de entrada vai o acólito na frente, você já conhece o acólito, vai o acólito na frente com a cruz, depois vai os leitores de primeira e segunda leitura, o leitor das preces, às vezes em algumas missas também o salmista ele costuma entrar também no corpo litúrgico, depois tem os ministros da Eucaristia, aí vem o diácono, depois vem o padre, né, o sacerdote, com mais um acólito que faz ali. Então, depois, quando o padre, ele fez, todo mundo já, o corpo litúrgico, ele fez toda a procissão de entrada, todo mundo foi para cada qual para o seu lugar. Então, o padre é o último a subir, ele faz a vênia em respeito e veneração ao altar do sacrifício, que é aquela mesa que fica ali na frente. Ele, antes disso tudo, antes de tudo que acontece, ele chegou ali, ele beija o altar. O que significa esse beijo no altar? Durante a missa, o pão e o vinho são consagrados no altar, ou seja, é no altar que ocorre o mistério eucarístico. O presidente da celebração, que é o padre, ao chegar, beija o altar, que representa Cristo, em sinal de carinho, reverência por tão sublime lugar. Ali é o altar. Nós costumamos falar que o altar é onde a gente coloca o nosso pé. Ali não é o altar, ali é o presbitério. Toda aquela parte ali, onde as pessoas andam, que bota o pezinho no chão, onde se eleva ali, aquilo não é altar, aquilo é presbitério. Altar é a mesa, sabe? A mesa ali, então ali é o altar. Depois, quando o padre beijou o altar e todo mundo já está no seu lugar, então ele vai falar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E nós respondemos, amém. Depois da saudação, retirada na maioria dos cumprimentos de Paulo, o presidente da celebração, ele vai fazer todo aquele momento ali, ele fez o sinal da cruz, ele dá bom dia, boa noite, né? Ou boa tarde, dependendo do horário da missa, e ali ele faz aquele momento de acolhimento, ele dá assim uma breve palavrinha do que nós vamos partilhar no decorrer da missa. Depois disso tudo, para iniciar a missa, entra-se, ele nos convida então a nos arrependermos dos nossos pecados. Aí tem às vezes uma dúvida, quando o padre nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados,
Não quer dizer nossos pecados, todos os nossos pecados. Ele está falando ali daqueles pecados leves, aqueles pecadinhos que ele não precisa de você, de uma confissão. Então ali você faz um momento seu com o Papai do Céu, onde você se reconhece pecador e você, por algum motivo, você magoou uma pessoa, ou você falou alguma coisa que ofendeu, ou um pecado leve. Pecado leve é todo aquele pecado que não entra dentro dos 10 mandamentos. Todo mundo conhece os 10 mandamentos e ainda a gente vai partilhar sobre os 10 mandamentos e vocês vão entender. Depois que nós nos reconhecemos pecadores, que nós cantamos ali o hino de ato penitencial, naquele momento nós fazemos comunhão com Deus, porque precisamos fazer primeiro esse ato penitencial, reconhecermos pecador para participar do banquete, que é o corpo e o sangue de Cristo. Aí o padre ele vai ali, ele nos dá a absolvição, aonde a gente deve sempre abaixar a nossa cabeça e abrir nossa mãozinha, porque nós estamos recebendo a absolvição. Então ali depois dá continuidade à missa. Perdoados os nossos pecados, louvamos a Deus. E nós cantamos então o hino de louvor, que Glória, lembra do Glória? Aí é uma espécie de salmo composto pela igreja. O Glória é uma mistura de louvor e súplica, em que a Assembleia Congregada no Espírito Santo dirige-se ao Pai e ao Cordeiro. É proclamada nos domingos, exceto no tempo da Quaresma e no Advento, e em celebrações especiais de caráter mais solene. Pode ser cantado desde que mantenha a letra original. Depois que nós cantamos o Glória, aí o padre fala assim, oremos. Tem muita gente que, às vezes, quando o padre fala oremos, está conversando com o irmãozinho do lado. Não pode, criança não pode correr na igreja, tem que prestar atenção na missa, desde pequenininho. Mas também não precisa botar a criança de castigo, porque ela precisa amar estar na igreja, amar estar na casa de Papai do Céu, criar ali um laço com ele. Se a gente, como papai e mamãe, a gente fica proibindo ele disso, daquilo, lógico que a gente não vai deixar eles fazerem bagunça, mas a gente não pode o tempo todo ficar... Eu conheço histórias de papai e mamãe que às vezes bota de castigo e ainda dá um beliscãozinho. Não pode, porque a criança vai criar na cabecinha dela uma imagem ruim de ir na casa de Papai do Céu. Então não pode. Nesse momento da oração da coleta, é o momento onde nós, que o padre fala, oremos, e nós colocamos diante do altar do Senhor as nossas intenções. Um exemplo de intenção, eu quero pedir ao Senhor pela minha família, pela minha casa, ou eu quero agradecer ao Senhor, quero pedir por uma pessoa doente, quero pedir por um irmão. Aí dentro dali, é no silêncio do seu coração, e é uma oração rápida, porque ele fala oremos e depois ele já faz a oração em seguida. Então fechamos aqui esse primeiro vídeo, onde nós falamos dos ritos. Aí depois nós em seguida, no primeiro rito, no caso, que é o rito inicial. O rito inicial, ele contém o canto de entrada, o ato penitencial, o glória e a coleta. Não pode esquecer, isso são parte do rito inicial. Aí vem o rito da palavra, ou rito, ou liturgia da palavra, onde nós iremos partilhar a palavra, o que devemos fazer e o que não devemos fazer neste momento. Até o próximo vídeo. Nós não vamos encerrar agora, porque é uma junção de 4 vídeos, então nós só vamos encerrar lá no final, tá bom? Beijo e até daqui a pouco.